Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Eu acho desafiador todas as vezes que o pastor Eberson fala para eu preparar uma palavra e ministrar essa palavra no culto. E Deus, Ele é assim, comigo, Ele não é muito cauteloso nas palavras. Comigo o negócio é direto. E aí o título da palavra que Deus entregou para mim nesses últimos dias se chama Querendo Ser Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, querendo ser Deus. Com o tempo que nós temos de... Olha, eu não tinha visto ainda a parte em inglês desse título, gente. Não sei nem falar. Porque quem é o bilíngue aqui é o pastor Eberson. Eu só sei falar My name is. Mas nesses últimos anos da nossa vida pastoreando e atendendo tantas pessoas, ouvindo tantas pessoas, eu cheguei numa conclusão. Que um dos maiores erros da nossa vida é literalmente querer ser Deus. Parece algo tão simples, né? Parece algo tão claro. Mas as ações do nosso dia a dia demonstram qual é o lugar que nós ocupamos na nossa própria vida. E eu quero muito, de verdade, que você preste muita atenção no que Deus quer derramar aqui nessa noite, amém? Amém? Porque é muito sério o que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, ainda hoje, porque Deus é assim, Ele já havia me preparado. De ontem para hoje, eu lavando louça, fazendo as coisas em casa, o Espírito Santo começou a me entregar essa palavra e aí veio no meu coração. Imagina o Eberson falar assim, olha amor, você que vai ministrar. Passou isso na minha cabeça, sabe? E eu sempre preparando. Quando Deus me entrega uma palavra, como a minha mente ela não é muito boa para gravar as coisas, eu já começo a anotar. E eu comecei a anotar. E aí, quando foi mais ou menos ali no horário do almoço, o Eberson me mandou uma mensagem. Assim, amor, prepara uma palavra para hoje. Eu falei, eita Espírito Santo, ainda bem que eu estou com o ouvido afiado. E aí hoje ainda na hora do almoço eu tive um momento onde eu coloquei uma canção que está tão famosa nas redes sociais, que chama Melhor Amigo, de uma banda angolana. E Deus, sentada no sofá com os meus filhos brincando, Deus começou a falar comigo de uma maneira que eu comecei a chorar. Eu só chorava. As crianças me olhavam assim. E tem tudo a ver com essa palavra, porque Deus trouxe exatamente essa conclusão, cancelada em nome de Jesus, de que os nossos erros, a maioria está, obrigada Guina, em querer ser Deus, tomar o lugar de Deus. Como assim, pastora? Por exemplo, quantas vezes você escolhe a maneira de viver, você escolhe fazer algo, você toma uma atitude, você toma uma decisão, que você não dobrou os seus joelhos e ouviu a Deus antes de tomar essa decisão. Quantas vezes você toma a decisão sem questionar a Deus? Levanta as suas mãos. Quantas vezes nós tomamos decisões sem questionar a Deus? Tanto para iniciar algo, quanto para finalizar algo. Ou eu começo algo, ou eu finalizo algo. E eu tomo essa atitude, eu chego nessa conclusão sem questionar a Deus. Ou seja, eu estou tomando o lugar de quem? De Deus. Todas as vezes que você toma decisões, seja financeira, emocional, qualquer decisão da sua vida, todas as vezes que você toma decisões sem estar enraizado em Deus, você tomou o lugar de Deus na sua vida. Você se achou mais sábio do que Deus. Você se achou no lugar onde você pode tomar suas próprias decisões, sem questionar a Deus. E quando eu falo Deus, é Deus mesmo, não é pastores. Tudo bem, sabe, os pastores eles foram levantados, os líderes são levantados na terra para auxiliar as ovelhas, amém? Não é comandar nem mandar nas ovelhas, amém? Pastor não manda em ninguém, amém? Líder não manda em ninguém, igreja não manda em ninguém. Nós
fomos instituídos por Deus, para auxiliar. O que o pastor naturalmente faz com as ovelhas? Não é guiar? Então nós estamos aqui para guiar, não para comandar. É bem diferente guiar de comandar. Mas muitas vezes você não chega nem nos seus pastores, nem em ninguém, nem na palavra de Deus, e muito menos a Deus. E você toma suas decisões. E sabe qual que é o outro ponto onde nós também tomamos o lugar de Deus? Quando eu quero auxiliar alguém sem estar sendo usado por Deus. Como assim, pastora? Eu vejo muito, nesses últimos dias ainda mais, pessoas que chegam perto de outras, escutam a história dessa pessoa do jeito que ela quer contar e acham no direito de auxiliar ela. Não, faz assim, toma essa atitude. Não, eu vou te ajudar. Faz isso mesmo, começa a namorar esse menino mesmo, é de Deus na sua vida. Nem sabe. Não, começa, pode entrar nesse emprego, vai ser bênção. Sabe aqueles amigos da onça? Não está em Jesus, não está questionando a Deus, a vida está toda arregaçada, mas quer auxiliar os outros a viver. A vida está desmoronando em todos os sentidos, mas acha que pode ajudar os outros. Olha, não cola em mim que você brilha. Termina mesmo. Vai ser bênção para você. Divorcia mesmo. Não, faz isso mesmo, vai ser bênção. Com a vida, olha, Jesus gritando por essa vida. Falando, eu imagino Deus lá de cima falando assim, pelo amor de mim mesmo. Como é que você está auxiliando alguém? Querendo ser Deus. Como que nós erramos nisso? Meu Deus do céu. E aí Deus me levou lá a Gênesis, quando Ele fala com Abraão. Sabe por quê? Porque muitas vezes você até vai questionar a Deus, mas Ele não vai te responder. Porque tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar ser emancipados. Eu escutei uma frase viajando em São Paulo, participando de um congresso que nós estivemos há poucos meses atrás, onde uma grande mulher de Deus que eu tenho como uma referência na minha vida falou bem assim, o movimento apostólico, ele não é creche, mas ele te emancipa. Guarda isso no seu coração como eu guardei no meu coração. O movimento apostólico, ele não é uma creche, ele te emancipa. Ou seja, o movimento apostólico não cria bebês, mas te dá maturidade para você caminhar. Amém? E aí eu comecei a trazer isso para a história de Jesus. De verdade, todo o tempo da Bíblia, Jesus habitou na terra? Todo o tempo da Bíblia? Não. Antes do Velho Testamento, Jesus não estava, amém? Ou seja, quem auxiliava o povo? Quem falava diretamente com o povo? Quem dava as instruções ao povo? Era Jesus? Era literalmente Deus. Moisés caminhou no deserto sendo guiado por quem? Moisés teve um pastor que guiou ele? Moisés teve alguém que guiou ele? Teve, Deus. Literalmente Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Moisés, quando precisava guiar o povo, ele fazia o quê? Ele se afastava do povo, entrava em uma tenda, orava, jejuava, tinha um momento com Deus, e quando ele saía dali, ele tinha uma resposta para Deus, uma resposta de Deus para o povo. E ainda a Bíblia, gente, eu sou apaixonada por esse texto, porque a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava quando ele saía dessa tenda. Porque ele tinha encontros diretamente com quem? Deus. E aqui é outro ponto. Enquanto você acha que a tua vida depende do pastor da tua igreja local,
infelizmente você vai se frustrar e vai falhar muito. Porque pastor, ele não cuida de bebês, ele só guia. Há um peso muito grande em ser pastor, gente. Porque como o povo joga o peso de que eu tenho que ter sempre disponibilidade de guiar, de te dar um norte, de fazer algo na sua vida, de arrumar o teu casamento, de arrumar a tua vida, de arrumar as tuas escolhas. Ei, eu e o pastor Eberson não estamos aqui para arrumar a sua vida. Nós estamos aqui para te levar mais perto de Deus. E Ele guia você. Nós estamos aqui para te emancipar, para te trazer para perto de Deus. Acontece que nós estamos em uma geração que se torna cada vez mais mimada e dependente. Em relacionamento se torna dependente emocional. Em relacionamento se torna dependente financeiro. Em várias áreas da vida se torna dependente de alguém. Aí você vem para Jesus e ao invés de você ser dependente daquele que é certo, que é Deus, você quer ser dependente de pessoas dentro do reino de Deus. Você quer que as pessoas te falam algo, sabe por quê? Para quando der errado você falar assim, não fui eu que escolhi, mas foi o pastor que mandou eu fazer. Não fui eu que cheguei assim, foi meu marido que ficou me enchendo o saco para fazer. Foi minha esposa, igual Adão. A Eva ofereceu, a Eva obrigou Adão a comer o fruto? Nem que obrigasse. Ele tinha total autoridade de dizer não diante do fruto, amém? Mesmo que a esposa já havia comido. O que ele fez? Ele comeu, e quando Deus apareceu, o que ele falou? A mulher que o Senhor me deste. Por quê? Transferir culpa. Para que você não assuma as culpas da sua própria decisão, você gosta de transferir a culpa para alguém. Para quando você chegar num momento de infelicidade, você com a boca bem cheia falar, fulano é o responsável. Eu preciso aprender e entender que eu não dependo de pessoas, mas eu dependo de Deus. E aí o povo no Velho Testamento viveu tete a tete ali com Deus. E aí no Novo Testamento, em um determinado momento, Deus envia Jesus, o teu filho. Por quê? Por que Jesus foi enviado? Para salvar a humanidade, amém? E aí Jesus vem, e Ele é a figura de Deus aqui na terra. E Ele passa a guiar o povo. Mas em qual momento você lê na Bíblia que cada pessoa que Ele cura, que Ele liberta, que Ele auxilia, a pessoa caminha com Ele até que Ele morra? Só existem 12 pessoas que caminham com Ele. Quem são? Os discípulos. Por quê? Porque eles dependiam de Jesus? Não, Jesus precisava deles. Olha que loucura. Jesus precisava desse povo. Jesus precisava dos discípulos, desses apóstolos que caminharam com Ele. Por quê? Porque igual o pastor Eberson fala, eu não vou fazer igreja sozinho. Ainda que Ele é Deus, ainda que Ele dá conta de tudo, Ele precisava de pessoas aqui na terra para auxiliar Ele, para ajudar Ele, para caminhar com Ele. E quando Ele voltou para os céus, quem permaneceu aqui guiando o povo? Os apóstolos. Por isso eles foram necessários. Mas os apóstolos não caminharam com Jesus porque eles eram dependentes de Jesus, mas porque eles foram chamados para uma chamada, para um propósito. Ou seja, até Jesus aqui na terra não criou dependentes dele. Aonde ele passava, ele nem se instalava, ele passava e ele deixava a mensagem dele, que era o quê? O reino de Deus, o reino do Pai dele. Nem Jesus criou dependentes nessa terra, guarda isso no seu coração. Nem Jesus, que encarnou no ser humano, criou dependentes, porque isso não vem de Deus. Porque só um pode criar dependentes. Quem? Quem é o único que pode criar dependentes? Deus. Ele é o único, nem Jesus. Deus é aquele que cria dependentes dele. É como uma mãe e um pai. Se você tem um bebê
e você deixa aquele bebê em um terreno e sai, deixa ele lá, ele vai sobreviver? Não tem como. É impossível. Deus, Ele é nosso Pai. Nós precisamos e necessitamos de estar 100% vinculados a Ele para que nós possamos sobreviver. Não tem como sobreviver na terra sem Deus. Não tem como você ter sucesso na sua vida sem Deus. Então é por isso que às vezes, se você olhar para a sua vida, está tudo desmoronando, você tem sido tão frustrado em tantas áreas. Por quê? Porque você está caminhando sozinho. Porque você tem tomado o lugar de Deus na sua própria vida. Como é difícil quando pessoas falam assim, eu não sei o que Deus está querendo de mim. E quando eu olho para a pessoa, ela está bem distante de Deus, bem distante mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, vir à igreja não é estar próximo de Deus, amém? Vir à igreja, dizer que é evangélico, não é a sua salvação. Vir aos domingos e vir às quartas, não é o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é dependência de Deus, ponto. É o ápice. Porque tem muita gente que está aqui dentro e não está dependendo. Tem muita gente que está aqui dentro e não está dependendo. Tem muita gente que está auxiliando outras pessoas e não está dependendo. Você precisa depender de Deus, porque daí você tira os olhos dos humanos. Enquanto os seus olhos estiver, se o pastor e a pastora não abrir um culto de jovens, não tem como permanecer. Deixa eu te perguntar, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, teve culto de jovens? Teve culto de adolescentes? Teve culto mais 50? Teve quarta flow? Teve culto todo domingo? Teve escola dominical? Ele vinha, entregava a mensagem e saía, porque movimento apostólico não é creche, é emancipação. Amém? E sabe qual a igreja que você está aqui hoje? Igreja Apostólica Vitória em Campo Grande. Prazer, você está em um movimento apostólico, onde nós não queremos criar dependentes, mas nós queremos ver você ir mais longe. O pastor Eberson inúmeras vezes fala isso, nós não somos cobertura espiritual, nós somos paternidade, porque pai quer ver o filho ir mais longe, cobertura não tem como você passar a cobertura. Pai é o quê? Filho é flecha na aljava. Flecha na aljava, ela vai lá longe. Movimento apostólico é a aljava e você é a flecha. Porque nós queremos ver você indo mais longe, ainda que doa. Porque pai tem essa coisa. A gente cria sabendo que não vai ficar para sempre debaixo dos nossos braços. E quando vai, dói. Mas nós não seguramos. Porque eu sei que eu quero ver meus filhos irem mais longe. Quando a Malu fala assim, mãe, eu quero ser uma mãe como você. Eu falo assim, não, você não vai ser como eu, você vai ser melhor do que eu. Quando pessoas falam assim, pastora, no meu aniversário eu recebi muito essa mensagem, pastora, eu quero um dia ser como você. Eu falo, não queira, em nome de Jesus, seja melhor. Porque o movimento apostólico é isso, eu quero que você vá mais longe, eu quero que você seja melhor, eu quero que você tenha um sucesso que eu não tive. Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida é isso, Ele passa. Deus permanece. As pessoas elas passam, pastores passam. Relacionamentos dentro do casamento não é para passar, mas às vezes passa. Amizades passam. Gente, é muito difícil você permanecer com a amizade de infância. Alguns conseguem, mas é muito difícil. Quantos aqui se lembram de um melhor amigo ou de uma melhor amiga de quando você era criança? Gente, eu lembro até os nomes das minhas melhores amigas. De quando eu estava no pré. Eu lembro o nome de professora que eu era apaixonada. Mas passou. Permaneceu a lembrança, mas passou. Imagina se eu ficasse presa a cada vivência minha. E é isso que acontece. Tem gente que se prende às vivências. Porque um dia
Olha, eu pregava, eu ministrava. Tá, mas e hoje? Qual é o tempo do Senhor para você hoje? Ah, porque um dia uma pessoa me enganou, fez isso, eu me frustrei. Tá, mas já passou, foi um dia. E hoje? Você está perdendo a sua vida por uma má experiência que você teve lá atrás. Você está carregando até agora. E sabe o que é o pior? Quem te fez mal está vivendo. Nem se lembra que fez mal para você. E você está preso àquele que fez mal para você. Preso dentro de uma ferida que você não quer que cria casca. Igual criança, começou a criar casca, cutuca e o trem sangra de novo. Porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer sair da dor. Tem gente que não quer sair do trauma. Mas Deus, Ele quer te tirar desse trauma. Tem pessoas que querem que você permaneça no trauma. Sabe por quê? Quando eu permaneço no trauma, eu me torno dependente. E tem gente que gosta de ter pessoas dependentes dela. Jesus, Ele é remédio. Ele passa. Como é que é? E quem lembra do metiolate? Descobri que ainda existe, mas não dói mais. Eu era da época daquele laranjão, aquele vermelhão que meus amigos... Era na onde o filho chorava e a mãe não via. Agora, quando você corta, você passa aquela ferida até morrer? Você passa remédio na ferida até morrer? Não, uma hora fecha. Se você cuidar direitinho, fecha, amém? Jesus, Ele é remédio. Ele quer passar. Deus permanece. Mas Jesus, Ele passa. Quantas vezes for preciso, mas Ele passa. Ele passa para te auxiliar, Ele passa para falar, olha, é aqui que você vai caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho é o lugar de ficar parado. Caminho é lugar de ficar parado. Jesus é o caminho, é para passar, é para caminhar, é para não ficar paralisado em dependências. Não é para permanecer ali, é para passar. E aí eu volto lá em Gênesis, Abraão, que ele tinha. Quem foi que falou para Abraão que ele precisava sair da cidade dele? Foi um pastor? Foi um grande líder da época? Foi quem? Foi o próprio Deus. Então aqui eu já vejo que eram homens que tinham ligações diretas com Deus. Eu não preciso de ninguém para intermediar, eu estou aqui direto com Deus. Eu preciso de alguém para intermediar quando eu sou novo na fé. Ou quando as coisas arrocham mesmo. Aí eu preciso de alguém para intermediar. E aí eu consulto a quem? Os meus pastores. Os homens de Deus que Deus colocou na minha vida. Mas não é 24 horas, amém? E aí, o que aconteceu? Abraão tinha ali, ligação direta com Deus. E aí Deus fala o que para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu o quê? Te mostrarei. Ele nem tinha mostrado ainda. Porque Deus, Ele quer testar a tua maturidade na fé. Ele quer ver até onde você caminha sozinho. Porque se Deus descesse aqui diante de você e falasse assim, segura na minha mão e vamos junto, você ia permanecer parado? Rapaz, se Deus prometesse segurar na minha mão, se Ele descesse aqui, todas as vezes falasse assim, Raíssa, você vai ser pastora, mas eu vou estar do seu lado aqui, segura na minha mão e vem. Não, sabe o que aconteceu quando nós recebemos o convite para sermos pastores, eu e o pastor Eberson? Os meus sogros, que são os pais do pastor Eberson, entrou em contato com a gente e falou assim, filhos, em videochamada, porque a gente estava no ápice do Covid. Em videochamada ele falou assim, senti no meu coração de convidar vocês a assumirem o ministério Vitória em Campo Grande, vocês topam? A gente falou, sim, porque nós temos um tratado com Deus, nunca falar não para Ele. E os dois, com muito medo, muito temor, muito tudo que você imagina, falamos sim. Aí ele falou assim, amém. Então vão e faça. Amém. Encontramos um lugar. O Eberson, pai, encontrei o lugar. Tantos mil o aluguel. Ele falou assim, você dá conta? Aí ele,
Mas não foi você que convidou? Porque, de verdade, a gente achava que quando os meus sogros tivessem chamado a gente, eles iam falar assim, olha, então todo mês a gente vai te mandar tantos reais ou 1.000, não sei, que Deus tocar no seu coração. E aí a gente ia tocar a igreja, e aí quando a igreja tocasse sozinha, ele ia parar o mantimento. Mas ele nunca deu nada. E hoje a gente entende por quê. Nós precisávamos não ser dependentes, mas emancipados. Porque quando nós temos uma dependência, nós não conseguimos seguir em frente. Quando eu dependo de algo, eu não consigo caminhar sozinho, não tem como. E quando a escassez aparece, eu vou atrás de quem? Daquele que é a minha fonte. E se a minha fonte é natural, eu nunca vou na fonte espiritual, que é a fonte de todas as coisas, que é Deus. Então todas as vezes eu procuro escape em quê? Pessoas, ministérios, coisas, dinheiro, relacionamentos, sexo, vícios, em tudo, menos em Deus. Porque eu sou dependente. Quem que é dependente? Um viciado. Um viciado consegue seguir sem aquele vício dele? Só tem uma coisa, Deus é o único. Deus, tratamento natural que Deus nos levantou homens com sabedoria para ajudar, para conseguir sair. A maior dificuldade é você cessar um vício. Por quê? Porque quem é viciado é dependente. E o dependente não consegue ser emancipado. O dependente, ele é bebê. Ele precisa ali, ó. Tem uma parte da Bíblia que fala que há um momento onde a gente já não dá mais leite para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas comida sólida. Por quê? Emancipado. A natureza é como? A natureza animal. Gente, quantas vezes em fazenda, em coisa, hoje quase não se vê mais, você encontra passarinho caído do ninho no chão morrendo. Por quê? A mãe, ela abre o braço do passarinho, ela faz bater, ela carrega nas costas. Você já viu o passarinho voando, carregando outro nas costas? Não tem como. Eles emancipam. É isso. Deus nessa noite, Ele quer te emancipar e tirar toda a dependência da sua vida. Seja física, emocional, sentimental. Hoje Deus quer tirar toda a dependência da sua vida. Hoje Ele quer que você caminhe. Hoje Ele quer que você vá mais longe. Hoje Ele quer que você quebre todos os vínculos e vícios da sua vida de dependência. Nenhum dependente é feliz, a não ser que esteja vivendo a tua própria dependência. Quando você assiste, eu não sei você, mas eu gostava muito de assistir Quilos Mortais. Hoje eu já não tenho nem mais tempo para isso. Mas Quilos Mortais, os caras se sentem felizes comendo muito, ainda que o preço desse comer leva à morte. Você tem noção disso? O preço do vício te leva à morte. Então, se você é dependente emocional de alguém, você vai morrer, não naturalmente, mas emocionalmente. Se você é dependente dos seus líderes cristãos, você vai morrer espiritualmente, porque você não pode ser dependente de coisas e de pessoas. Você precisa ser dependente de Deus. Você precisa depender de Deus. E Abraão fez o quê? Sem saber para onde ir, ele saiu. Porque Deus falou, sai. Ele saiu. Agora, quem tem coragem de sair de um lugar que você nem sabe para onde ir? Quem tem coragem de sair de um lugar que você não sabe para onde você vai? Vai andar desembestado aí. Alguém tem coragem? Mas Abraão, ele era dependente de Deus. E ele sabia que mesmo que era a maior loucura da vida dele, ele saiu. E Abraão se tornou quem? Pai de multidões. Até hoje, qualquer lugar que você vai, qualquer país, qualquer coisa, se falar Abraão da Bíblia, sabe quem é. O cara perpetuou mais de 2000 anos. O nome dele é reconhecido até hoje, porque ele dependeu de Deus e executou a sua chamada. Deus quer te convidar a essa noite a viver a tua chamada. Essa semana eu vi uma frase que resumiu muito essa pregação. E eu quero ler ela, porque vai que eu falo errado.
O maior fracasso é ter sucesso em coisas que não eram para você. O maior fracasso é ter sucesso no que não era para você. Agora eu quero mudar aqui, ó. O maior fracasso é ter sucesso em coisas que te afastam de Deus. Esse é o maior fracasso de todos. E aqui é tão perigoso, porque tem gente que está num sucesso tão grande, jurando que esse sucesso é de Deus. Jurando que esse relacionamento é de Deus. Jurando que aquilo que a decisão dela é a melhor do mundo. Mas Deus não está no negócio. É desesperador quando você vê alguém tendo sucesso naquilo que não era o lugar dele. Será que você tem coragem nessa noite de fechar os teus olhos e falar assim: Deus, se eu estou tendo sucesso naquilo que não era para mim, me mostra. Você tem coragem de fazer essa oração? De falar: Deus, se eu estou tendo sucesso naquilo que não é para mim, me mostra. Se você for corajoso o suficiente, hoje Deus muda totalmente a sua história. Porque Ele te mostra o que está errado e você se levanta para viver o certo. Sair da zona de conforto dói. Sabe, desde pequenininha, eu conheci Jesus com 8 anos, eu cresci com algo no meu coração. O evangelho de Cristo não é para conforto, mas para confronto. Porque se for para conforto, a minha alma vai ser sempre alavancada. Agora, se é para confronto, a minha carne vai ser sempre diminuída. As minhas vontades sempre diminuídas. Nessa noite eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E abaixar a sua cabeça. Todos que estão aqui, feche os teus olhos. Porque quando eu tomo o lugar de Deus, a frustração é a minha linha de chegada. Quando eu tomo o lugar de Deus na minha vida ou na vida de alguém, a frustração é a minha linha de chegada. Agora, quem aqui quer se frustrar mais uma vez? Quem aqui está disposto a se frustrar mais uma vez? Eu não sei você, mas eu não quero mais me frustrar. Chega, para mim já deu. Chega de se frustrar em relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, mas são vínculos de relacionamento que você cria no seu dia a dia. Se você não quer mais se frustrar, não tome mais o lugar de Deus na sua vida. Se você coloca a armadura de outra pessoa, você não consegue sair do lugar. O Espírito Santo não quer que você tenha peso. Ele te faz livre. Vista a sua própria armadura. Não queira a vida de alguém. Não queira o lugar de alguém. Não queira o posicionamento de alguém. Não queira ter sucesso no que era o sucesso para outra pessoa. Porque Deus, Ele não quer trazer peso para você, Ele quer te trazer leveza, Ele quer que você seja livre. E para que você seja livre, você precisa ter clareza da sua chamada. Você precisa ter clareza de quem você é. Guarde no seu coração o que Jesus te ensinou. E prossiga, não para. Você não pode parar. Feche os teus olhos.